E a telemedicina tem isso, né? É o horário marcado, link, né? Um entra no link lá do outro lado, você entra no seu link, horário marcado e começa a teleconsulta, né? Então isso também vai impactar também no presencial. E tem alguma questão assim, como você se sente hoje, né? Como você poderia dizer hoje, que você está utilizando a telemedicina, você já falou algumas vezes, né? Aqui durante a live, mas como te impactou também de forma pessoal, né? No seu sentimento pessoal em relação ao uso dessa ferramenta, trouxe vantagens, questão de autonomia, liberdade geográfica? Até agora eu não identifiquei nenhuma desvantagem. Tudo que eu vi foram vantagens, né? Porque tem coisas maravilhosas que acontecem, como essa de você ver um paciente que era impossível ver porque ele não sai de casa, você não ter que sair de casa e enfrentar trânsito e se arriscar, a sua segurança é completa, né? Você está em sua casa. Quer mais o quê? Não tem mais o que querer. Você é em sua casa e não tem que se deslocar e gastar recursos e tempo para poder atender as pessoas. Eu me sinto mais útil e mais eficaz. Eu sou muito mais eficaz do que era E antes. outra questão, né, deve acontecer contigo também, com uma certa frequência, algum paciente já conhecido, né, da sua carteira de pacientes, às vezes ele está numa situação que ele precisa naquele momento, né? E às vezes é fora do horário comercial, né? A gente ficava limitado ao horário do consultório, né? E hoje dá mais acesso aos pacientes, você sente isso também? Aquele dia, nós nos falamos, sexta-feira, aí nós falamos, vamos dormir cedo e tal, né? Vamos. Mas naquela hora, um paciente, a minha atendente, organizou um atendimento com ele, porque ele queria que fosse naquele dia, a todo custo, por um motivo específico, né? Então, a consulta foi às 10h30 da noite. Aí, eu fiz um atendimento, solucionei aquela questão rapidamente e agendei para outro dia a gente se encontrar e falar mais longamente, né? Mas aquilo que era urgente foi resolvido E eu acho que naquele na instante. psiquiatria é muito importante esse acesso, porque são situações que geram angústia no paciente, na família também, né? Então, Ele estava em outra cidade, a uns 80 quilômetros de distância, e isso foi resolvido imediatamente. Veja bem, lá na casa dele, à noite, né? E depois a gente organizou para outro dia ficar mais tempo conversando. Mas naquele momento foi atendido o que ele queria. E para ele era muito e aí que importante. entra outra questão, né? Que alguns colegas às vezes questionam, né, sobre a relação médico-paciente e se a telemedicina ia afastar, ou, né, afastar o médico do paciente. Como você vê isso? Relação médico-paciente e o uso da telemedicina? Se isso acontece com alguém, pode acontecer, mas com a grande maioria, há uma aproximação. Porque esse fato de ser rápido, de ser eficaz, né, de não gastar recursos, a pessoa se encanta com isso. Porque, imagine, por exemplo, se fosse uma outra coisa há 30 anos, aí eu tinha que bater aí no oeste do seu estado para poder ter acesso às suas informações, né? Então, você acha que eu não fico grato? Olha que coisa. A pessoa lá em Santa Catarina, no oeste, contribui comigo aqui, fazendo aquilo que eu desejo, né? Que, por exemplo, você solucionou o meu problemão. Eu tinha um grande problema. E você solucionou a uma distância dessa. Mas se fosse, imagina, 30 anos, quer dizer que eu tinha que andar 2.500 quilômetros para solucionar esse problema. Do mesmo jeito, o paciente se sente. Ele se sente encantado, muitos deles, com essa facilidade. Como aquele que eu lhe disse, ele disse, nunca mais na minha vida eu vou a uma consulta presencial. E antigamente, né, de repente, a gente podia interpretar isso até mal, né? O paciente fala assim, não volto mais no teu consultório, mas na verdade agora ele vai continuar contigo sem ter que ir no consultório, vamos dizer, né? Justo. Agora é um E elogio. até lembrando também que com os médicos vai também aumentar uma questão mais colaborativa, né? Porque às vezes você, como médico psiquiatra, de repente pode estar identificando uma situação no paciente que, ó, isso daqui é da saúde mental, mas tem uma coisa aqui que pode ser relacionado a um problema de saúde, né? De repente até um hipotireoidismo, né, que também causa sintomas, né, de saúde mental, por exemplo. E aí você pode estar encaminhando para um clínico, né, dar acompanhamento a esse paciente ou um endócrino, né? Então, eu acredito muito mais assim essa questão da colaboração entre os médicos também vai ajudar mais ainda a funcionar melhor ainda a telemedicina. Se o paciente vem e eu desconfio de uma coisa como essa, eu digo, eu peço logo os exames, ele faz, e havendo qualquer divergência, eu já encaminho de volta
para aquele médico que é especialista nisso, e isso não é nenhuma dificuldade. Isso é uma coisa, faz parte da consulta, é solucionado Isso como aí. os outros E falando, questões. você falou, né, que até o Oeste de Santa Catarina, que é distante, que é para resolver o problema da telemedicina, que já está resolvido, esse está resolvido. Mas pode vir aqui que a gente vai fazer um churrasco para Sim, você. certo, eu vou É. mesmo. Aí, por exemplo, o meu amigo, aquele que eu lhe indiquei, o doutor Charles Raulino. O doutor Charles Raulino aqui é uma autoridade aqui do nosso município. Aí eu digo, olha, Charles, você não pode privar as pessoas do seu atendimento. Então, ele é uma pessoa que é um médico de um nível nacional, digamos assim. Então, uma pessoa do seu estado, Santa Catarina, pode muito bem ser atendido por ele. Mas até então, ele não está atendendo. Mas é perfeitamente possível. Então, em breve, Charles Raulino, esse médico aqui da cidade, vai atender em todo o Brasil. E por quê? Porque ele vai fazer essa boa ação com as pessoas que precisam dele. Porque a telemedicina vai propiciar. Porque tem muita gente, eu, por exemplo, já encaminhei várias pessoas para ele, e a pessoa fica maravilhada com o resultado que teve na vida dele. E esse maravilhamento também pode ser em qualquer estado brasileiro. Mas até então ele está restrito a esse lugar. Veja que limitador, né? Então a telemedicina liberta todas as pessoas. Uma pessoa de outro estado pode ser atendida por ele. Então eu fiquei muito satisfeito porque foi fácil perceber lá. Eu cheguei lá e disse, olha, isso é muito fácil resolver. Você adapta tudo isso para a telemedicina sem nenhum prejuízo para o paciente. E ele entendeu Ah, rapidamente e em breve que vai bom. fazer Espero telemedicina. que venha conosco aí no nosso grupo, nossa jornada aqui. E isso que você falou também, né, de dar oportunidade das pessoas também escolherem, né, o médico com quem elas querem ter, né, aquele atendimento ou uma relação, né, de confiança, né, e às vezes até também o paciente tinha um médico na cidade dele, estava acompanhando e esse paciente precisa se mudar, mas aquele médico conhece tudo dele, conhece ele há anos, né, e ele pode dar continuidade, né, a esse acompanhamento com aquele médico à distância, junto com outro médico na cidade dele, né? Então, realmente, as possibilidades se ampliaram, né? E como você falou, E eu digo se o que médico que tem um certo conhecimento, ele não atende por telemedicina, ele está até privando os pacientes, né, de ter acesso a ele. Né? E outra coisa que vai prosperar muito também, eu acho, é porque, imagina, nos grandes centros, lá em São Paulo, os custos de um ir ao médico é muito caro, porque o lugar que ele trabalha, a clínica, custa muito. Então, eu acredito que a telemedicina vai favorecer muito esses médicos que trabalham em lugares menores ou que têm menos custos, porque o custo para o tratamento não vai ser tão alto. Então, eu acredito que vai ter muito médico de pequenos lugares, cidades de médio porte, que vão se projetar, porque eles vão trabalhar de uma maneira mais barata. A qualidade dele é a mesma de um médico da grande cidade. Mas chega lá numa cidade como São Paulo, o preço de um consultório que o médico paga é 3 vezes mais. Isso encarece a consulta do profissional, né? Então, a telemedicina vai destruir tudo isso aí. Então, eu acho que, no final das contas, vai baratear o atendimento. Os pacientes vão se beneficiar porque vão pagar Ter menos mais para acesso. o médico atender. Eu confio muito nisso também, no acesso do paciente ao médico. E a nossa razão de existir é o paciente, né? De nosso trabalho, que a gente quer levar Sim, o bem para as pessoas, né? Saúde, né? Enfim, claro que também somos profissionais, né? A gente também tem direito, né, de ter os nossos honorários, que são justos. E, no final, o médico, quando é remunerado, na verdade, os pacientes estão reinvestindo, né, na saúde deles mesmos, porque o médico utiliza da sua remuneração para se capacitar, para poder melhor atender os seus pacientes, para ter mais tempo com o paciente, que isso também é importante. Esses dias mesmo eu estava assistindo um pedacinho sobre um documentário, né, sobre saúde, e aí uma pessoa comentou, né, que foi um psiquiatra, né, pelo convênio, assim, e a consulta era de 5, 10 minutos, né, e o cara não teve tempo de ouvir, mas encheu de medicamento a pessoa, né? Então, quando o paciente entende, né, que o valor da consulta é um investimento na saúde dele, ele vai ter ali uma consulta com tempo adequado, né, com tranquilidade, com um profissional bem capacitado. Por isso que é importante a gente também lembrar da importância, né, dos honorários médicos, né, da remuneração do médico. E a telemedicina também, acho que ajusta também isso de forma justa também.
Isso aí, doutor Hernani. Olha só, doutor Hernani. E agora, né, a gente sabe que a telemedicina é oficial no Brasil, né? A gente até falou dessas perspectivas aí de futuro também, ela já está regulamentada. Você tem mais alguma perspectiva que você vê? E até como, né, hoje, na posição que você está ocupando dentro de uma associação, né, da sua especialidade, na questão da educação médica, né, e a telemedicina dentro da sua especialidade, como você vê ela? Vai progredir? Eu acho que agora o próximo passo é isso ser Uhum. colocado nas universidades, né? O ensino tem que participar, ele tem que formar as pessoas já com essa crença, com essa opinião de que isso é útil, importante, é justo, é nobre, né? E facilitador do trabalho do médico e facilitador da vida do paciente. Então, eu acredito que as entidades que congregam os médicos, eles vão tipo que exigir, né? No momento inicial vai ser assim, cada um por si vai procurar. Mas depois vai chegar ao ponto que vai ter que existir uma formação na universidade, no curso básico, que os médicos vão ter que aprender a lidar com isso desde de jovem, antes de se formar já vão saber. Porque é uma coisa que vai fazer parte de toda a história da humanidade. Não tem Uhum. mais como voltar, né? Depois que se abriu essa possibilidade, ninguém vai mais retroagir, ninguém vai voltar a ser como era, porque é como, por exemplo, impedir que esses aplicativos de táxi, né, se acabem. Como vai acabar isso se é muito mais eficiente do que o outro método, né? Então, não tem mais volta e vai ter que ser ensinado de forma formal nas Legal. universidades.